26 de março de 2018. Com polêmicas entre técnicos e comemoração de Nenê, São Paulo sai na frente do Corinthians por uma vaga na final do Paulistão. No duelo de sábado, brilhou a estrela do goleiro palmeirense Jailson. Verdão também fez um gol e joga por um empate contra o Santos amanhã. Segundona tranquilinha, sossegada aqui no São Paulo, após a vitória sobre o Corinthians. Até Raí pedir a palavra e assumir definitivamente o papel de Cartola. A gente sabe que lá no Itaquerão sempre existe clima tenso, existiu alguns históricos. Palmeiras realiza última atividade antes de jogo decisivo com o Santos, mas técnico Roger Machado ainda tem problemas para escalar o time titular. E ainda, os últimos preparativos do Brasil para o reencontro com a Alemanha e as emoções de Fonvic Tuame e Veracruz Campinas pela Liga de Basquete Feminino. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. E olha, num majestoso com pouco futebol, mas muita polêmica, o São Paulo bateu o Coringão por 1-0 ontem no Morumbi e largou na frente na disputa por uma vaga nas finais do Paulistão. Vamos ver como foi o gol de Nenê e as repercussões nos vestiários do clássico. Sobra do Corinthians. E olha só o que fez o Mantuan. Olha o que fez o Mantuan. De graça para o Trellis. Ainda o Trellis invadiu a área, pode fazer. Cássio! Gol! Do São Paulo! No rebote do goleiro Cássio. Nenê. E aí o desentendimento entre jogadores do Corinthians no banco e jogadores do São Paulo. O que aconteceu ali na comemoração? O que você quis extravasar? Não, na verdade, assim, ele tinha falado alguma coisa para mim antes daquilo ali, falou, né, um palavrão. E, tipo assim, mas não foi a hora que eu passei comemorando, eu tava vibrando e acabei olhando para ele, né, também. Mas, tipo assim, sem falar nada. E aí o pessoal já me parou ali, aí falou que eu fui fazer em frente ao banco. Mas não tive intenção, até falei isso pra ele. Mas eu dei uma olhada assim pra ele, mas vibrando, eu já tava vibrando mesmo. Mas, tranquilo, não foi em nenhum momento incitar nada. E como eu já falei, se ninguém entenda mal, foi realmente uma extravasia ali na hora do gol mesmo. O Nenê chegou a provocar vocês durante o jogo, nesse momento? Vocês se sentiram incomodados com a comemoração dele? Não, dentro de campo não, mas eu acho que você vai comemorar na frente do banco de reservas. Acho que é um pouco uma falta de respeito, né, com o adversário. Clássico é detalhe. Hoje não demos nenhum erro. Isso foi importantíssimo e conseguimos fazer o resultado e não tomamos gol. Esse é o nosso pensamento e hoje conseguimos executar bem. Acho que a gente vem desfalcado, perdeu muitos jogadores, mas quem entrou tentou fazer seu melhor e deu o seu melhor para ajudar o Corinthians a sair. Infelizmente não conseguimos a vitória, saímos um pouco chateados, mas vamos trabalhar para quarta-feira fazer um grande jogo e, na minha opinião, tá tudo em aberto. A gente conseguiu uma vitória e que possa conseguir a classificação e ir para a final. Na saída do gramado, você estava já quase entrando aqui no vestiário, o Aguirre veio cumprimentar você, falar com você e a distância, a gente não ouviu, é claro, mas parece que ele estava tentando apaziguar os ânimos já para o jogo da quarta-feira por tudo que aconteceu aqui. Não. Como é que foi a conversa ali? Esclareça, por favor. Primeiro, não é isso, tá? Muito cuidado com as informações que a gente dá. Eu dei uma dura nele sim, porque eu sou um que sempre estou protegendo, que vem da qualidade de fora, e ele passou no início do jogo na minha frente e não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado, né? Então, eu sou sempre perguntado o que você acha de técnicos estrangeiros, e eu sempre falo que se é para acrescentar, as portas estão abertas para todos, né? E ele teve a cara de pau de falar que não me conhecia, não me conheceu. Então é um pouquinho de educação também. E no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele. Falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena. Eu vou lá no teu vestiário te dar um presente, tá? Então fiquei muito chateado com sim, porque falar que um técnico do Corinthians, com essa marca de 100 jogos, 1 ano, cara aqui no Brasil, já trabalhou no Atlético, falar que não conheceu, que não conhece,
Foi um desrespeito muito grande e eu fui cobrá-lo. E ali ele veio pedir desculpa em relação a isso. Então não tem nada de panos quentes para o próximo jogo, não. Panos frios para o próximo jogo. Uma coisa normal. Eu estava focado no jogo. Estava pensando em coisas de jogo. Eu não estava olhando. Agora, eu não reconheci ele. É verdade. Porque não estava pensando nisso. Agora, os treinadores se complementam, mas se você vê qualquer jogo internacional, quando acaba o jogo, parabéns, ganhou, perdeu, acabou o jogo e fui a falar com ele. Me desculpa porque não reconheci você. Eu não estava pensando nisso, sabe? Então estava focalizado no jogo. Isso pode ter algum reflexo no jogo de quarta-feira? Nenhum reflexo. Ele é um treinador fantástico, ele é treinador del time campeão de Brasil, ele é um fenômeno, eu não tenho nada para falar, nenhum problema pessoal, eu estou focado no futebol e não tenho mais nada que falar de uma coisa que não existe. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para o Aguirre não vai ter nenhum reflexo, para o Raí parece que sim. Até já a gente fala daqui a pouquinho no São Paulo, mas o Raí, dirigente de futebol, argumentou que o Carille está criando um clima ruim para o jogo de quarta-feira em Itaquera, mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos começar então, já que o jogo foi fraquíssimo, né, primeiro sobre esses episódios. No caso do Aguirre, soa falta de educação, né? Não cumprimentar o outro treinador. Mas aí também, vamos considerar, já aconteceu, por exemplo, que conheço todo mundo no estúdio, mas aconteceu às vezes eu estar totalmente desconcentrado, passar direto e não cumprimentar. Depois, assim, acontece. Acontece, né? O que pegou mal foi a explicação. Era mais fácil dizer assim, eu estava aqui distraído, não te vi, me desculpa, do que, não te reconheci. Como não reconheceu? É o Carille, técnico do Corinthians, atual campeão brasileiro. Então essa explicação não soou legal. Pode parecer mimimi, bobagem, mas enfim, mas que foi uma falta de educação, né? Foi uma falta de educação tremenda. Assim como foi também desnecessário, aí no calor do jogo, já teve uma discussão antes do Nenê com o Carille, mas comemorar assintosamente na frente do banco. O Nenê aí minimizou, mas na imagem fica clara. Tem ali uma provocação. Então assume que provocou mesmo, tipo, desabafei, fiz gol mesmo, e aí, ficou reclamando que fiz gol. Ponto, simples assim, né? Claro que quando você tem um comportamento como esse, você também tem que assumir o ônus, que é a irritação adversária. Pronto. Mas que teve uma postura desrespeitosa na comemoração, teve. Se tinha seus motivos ou não, é uma outra história. Então, tudo isso esquenta o clima para o jogo de quarta-feira? Esquenta sim. Cria uma rivalidade ainda maior? Cria sim. Ponto. Isso não há como negar. O Carille vai usar isso, especialmente em relação ao Nenê, que ele minimizou depois do jogo. A relação com a Aguirre, isso vai estar criado. Porque o jogo em si foi muito ruim. O gol só saiu por causa de um erro do Mantuan. Não fosse o erro do Mantuan, seria 0-0. E o placar mais justo, porque o São Paulo teve mais volume que o Corinthians no primeiro tempo, teve, mas também criou quase nada. Então, para uma semifinal de Campeonato Paulista, um clássico de tamanha envergadura, de tamanha rivalidade, um jogo tão xoxo, eu narrei o jogo, o Vicente Lomônaco que estava editando, eu fiquei imaginando já como é que ele vai achar melhores momentos num jogo como esse. A gente mostrou aí. Quase nada, Flávio. Boa noite. Boa noite. Os primeiros meses do ano, eles são um saco, porque você tem essas porcarias desses campeonatos regionais aí. Então você vê cada porcaria, você vê não sei o que, jogando com os timecos, né? Os nomes ridículos. Aí acaba a primeira fase, finalmente, graças a Deus, ainda por muita sorte, não tem nada desses timecos aí, tem só os grandes. Aí você vai para um jogo desse e vê o que viu. Um lixo de jogo.
vergonhoso. O São Paulo e Corinthians, vergonhoso. E aí vem todo esse tipo de conversa mole aí, que não me interessa nem um pouco. Se é futrica de boteco, eu tô fora disso. Eu queria analisar São Paulo e Corinthians, não teve jogo. Eu espero que tenha jogo na quarta-feira. Negócio de futrica de boteco aí, eu tô fora disso aí. Eu passei da época disso. Passou da época, né? Ah, não vou ficar falando de futrica, de não sei o quê. Eu quero futebol. Não teve. Eles não tiveram capacidade de jogar futebol. Espero que na quarta-feira eles joguem. Bom, e com o fim dos primeiros jogos aí das semifinais, o Gazeta Esportiva quer saber qual será a grande final do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras, está lá no site gazetesportiva.com para você votar. Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo ou Santos e São Paulo? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com, o resultado a gente mostra no final do programa de hoje. Sua opinião é muito importante para nós, porque 1-0 é pouquinho, né, Celso? Sim, mas você sabe de uma coisa, o Corinthians ficou acéfalo com 6 desfalques. Mas sem Jadson e sem Rodriguinho, o Corinthians não consegue criar. Ainda assim, eu acho que pode fazer 1-0, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis. Não sei, é mero palpite. A vantagem de São Paulo e Palmeiras é uma vantagem considerável, mas ainda acho que vai dar Corinthians e Palmeiras na final. E aí, Flávio? Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras? Bom, vamos aguardar. Mas o Carille não mexeu mal no jogo? Eu entendi o Carille, na verdade. Até foi questionado na coletiva. Ele botou 3 volantes, ele não mexeu. E a sensação que fica é que estava satisfeito com a derrota por 1-0. Tamanha confiança de que dá para conquistar o resultado em Itaquera. Talvez ele pensou, de repente, eu coloco o time mais ofensivo. E toma um contra-ataque, aí a Inês é morta. Vamos lá. Na outra semifinal do Paulistão, quem brilhou foi o goleiro Jailson, escalado por causa de um efeito suspensivo. O palmeirense ajudou a garantir a vitória do time de Roger Machado por 1-0 diante do Santos. Olha só. O Keno, esse Keno é brincadeira, hein? Esse Keno é brincadeira, olha só a fumaça que ele faz. Bruno Henrique, achou, Dudu em condição, Dudu pra dentro da área, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Palmeiras! William Bigode na rede! A nossa torcida nos empurrou. Nós tivemos as chances mais claras do jogo, né? Eu estava lendo aí que o Jailson faz milagres. Acho que quando a gente fala que o goleiro adversário faz milagres, não tem como dizer que a equipe do Santos não criou, né? Acho que fica claro que as chances que nós criamos, nós fomos bem superiores. Quando eles tiveram as chances, eles não foram tão superiores como nós fomos. Então, isso serve não é o suficiente para passar de fase, mas é que a gente consegue ver uma situação que a gente está criando. E quando você está criando, você está próximo de fazer o gol. E que a gente possa conseguir fazer o gol e conseguir reverter essa situação e conseguir a nossa classificação. Eu tenho dito que nos compromissos que o Jailson não atuou, a gente, com o substituto do Praz, né, do Everton, a gente conseguiu manter o mesmo nível, né, mas o Jailson tem sido titular desde o começo do ano, né, a estratégia de conseguir o efeito suspensivo nesse momento foi muito importante, né, sem dúvida nenhuma, né, fez jus, né, ao esforço da gente ter ele em campo. Eu não posso mudar meu jeito de ser, então nossa equipe está de parabéns. Os jogadores estão de parabéns, a gente sabe que não ganhamos nada ainda, tem mais 90 minutos, que nem eu falei, o pessoal está um pouco desgastado, temos que descansar, que terça-feira tem mais. Bastante torcida pegando meu pé, claro que é diferente por ser do meu ex-time, é diferente um pouquinho enfrentar meus ex-companheiros, querendo ou não, você cria uma amizade, cria um vínculo, mas como eu falei, fiquei feliz pela nossa vitória, feliz que mesmo na dificuldade da partida a gente se superou, um correu pelo outro e fizemos uma grande partida. É claro que a gente não pode se acomodar com a vantagem, né? Apesar de ser muito importante, conseguimos vencer hoje aqui no mando deles, né? Mas agora a gente descansar bem, sabe que o período aí é curto, né? Terça-feira à noite já tem um outro jogo. Foi um grande confronto, né? Um confronto que ficou marcado, né, por tempos diferentes de estratégia, tanto de um adversário quanto o outro, né, e que está aberto para o próximo compromisso na terça-feira. Olha, sinceramente eu espero ver o Palmeiras com mais regularidade no alto nível. Tem horas que ele joga que encanta, né? No primeiro tempo teve momentos muito bonitos e vai acontecer, porque aquilo que eu falava ontem no Mesa, né? Que a Michelle até chamou a atenção, é uma técnica de coach, né? Eu sou coach. Se você pode fazer uma vez, você pode fazer sempre. Então
Então o Palmeiras tem momentos de muito brilho. Depois ele apaga, morre um pouquinho, cansa. Mas é uma questão de tempo. Ele vai daqui a pouco começar a fazer a coisa no alto nível. No segundo tempo, o Santos dominou e o Jailson livrou a cara. O Santos teve a oportunidade de conseguir alguma coisa no sábado, agora está muito difícil. A vantagem do Palmeiras passa a ser muito grande. Joga em casa, tem melhor time. E, portanto, acho que o Santos perdeu uma chance de engrossar no jogo de sábado. Eu também acho. O Jailson foi o nome do jogo, pelo que produziu o Santos no segundo tempo, mas o Palmeiras também poderia ter feito 2, 3 de diferença na primeira etapa. Está aberto ainda, mas concordo com você, acho que o Palmeiras ainda é o favorito. Agora me chama a atenção, né, a questão do Jailson. O Jailson foi expulso no jogo contra o Corinthians. Aí o julgamento só foi para o momento decisivo, poderia ter sido julgado antes e de repente até ter cumprido a punição antes. E aí ele é punido na fase decisiva, só que aí depois consegue um efeito suspensivo. Às vezes, quantas vezes apareceu o tal do tribunal? Gente, esses tribunais não servem para isso. É ridículo, isso aí é uma coisa ridícula, não é mais ridículo. Faz um tribunal de penas e acabou, define. Não tinha nada a ver com isso, ele não foi expulso, se intrometeram no jogo, que eles não tinham nada com isso, é ridículo. Aliás, nós temos até o Supremo, não vamos nem falar nisso aqui, tá? E a bola rolou também nos outros estaduais do país. Destaque para o triunfo do Fluminense diante do Botafogo, que garantiu o título da Taça Rio ao tricolor carioca. Fluminense e Botafogo decidiram o título da Taça Rio. Ayrton tabelou com Sornosa e deixou na medida para Pedro fazer 1-0 Flu. Lados invertidos, aos 11, Pedro deu belo passe de peito para Marcos Júnior, que só teve o trabalho de tirar do goleiro Jefferson. 2-0. E ainda deu tempo para Jadson fazer mais um. Ele recebeu livre e frente a frente com Jefferson não desperdiçou. 3-0, Fluminense, campeão da Taça Rio. Em Minas, jogo de volta da semifinal entre Cruzeiro e Tupi. Thiago Neves tabelou com o Robinho e mandou para a rede. 1-0 Cruzeiro. 3 minutos depois, João Vitor fez bela jogada individual e bateu cruzado no canto para deixar tudo igual. Mas o dia era do time celeste e de Thiago Neves. O meia aproveitou o cruzamento de Egídio aos 35 da segunda etapa e deu números finais. 2-1 Cruzeiro, que irá decidir o título com o rival Atlético. No estádio Independência, o Galo abriu o placar diante do América aos 6 minutos da segunda etapa com o Fábio Santos. E aos 32, após rápido contra-ataque, Elias recebeu de Casares e fechou a conta. América 0, Atlético 2. Pelas semifinais do Gauchão, o Grêmio enfrentou o Avenida no estádio dos Eucaliptos e largou na frente logo aos 6 minutos com um golaço de Ramiro. O segundo do tricolor gaúcho foi de pênalti, graças ao artilheiro Luan. No segundo tempo, aos 12, Arthur se livrou dos marcadores dentro da área e anotou o terceiro, dando números finais. Avenida 0, Grêmio 3. O jogo da volta na próxima quarta-feira na Arena do Grêmio. O final de semana também trouxe uma notícia triste para os torcedores do Cruzeiro. Na partida contra o Tupi, o centroavante Fred se lesionou gravemente aos 27 do primeiro tempo, depois de ter um chute bloqueado pelo zagueiro da equipe rival. O camisa 9 do time celeste foi substituído por Raniel e horas depois a preocupação se justificou, com o anúncio de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito do atacante. A expectativa é que ele só volte aos gramados no ano que vem. Foi o que você teve, né, Celso? Sim, sem dúvida. Complicado, né? E o domingo também teve a Liga de Basquete Feminino na TV Gazeta. O Funvic Ituano recebeu o Veracruz Campinas. As duas equipes fizeram um jogaço. Olha só como foi. No primeiro quarto, muitos arremessos imprecisos. Na reta final da disputa, o Ituano, atrás no placar, exagerou na dose, apesar do apelo do treinador. E aqui procura, pelo amor de Deus, seu chute parado. Seja inteligente. As visitantes, líderes do campeonato, 100% de aproveitamento, também não estavam numa grande jornada. Exemplo maior, a vacilada infantil após o intervalo, no reinício do jogo. Tudo pronto então para começar o terceiro quarto. E a posse da equipe de Campinas, como a gente já havia adiantado. Qual foi a marcação? Ela não tinha passado
Que erro primário. Não, na verdade, sabe o que aconteceu? Ela não tinha pisado dentro da quadra e a Melissa voltou a bola para ela. Seu Vendra, na teoria parece fácil, mas na prática, às vezes, não rola. Se for individual, a Mary saiu, você gira fora. A Mary vai bater e tirar. Então vai ficar 4 chutes, pra tirar uma bola só. E desse universo de falhas, a arbitragem não escapou. Irritou Barbosa quando viu falta de ataque do Fonvic. No entanto, na humildade, ignorando o torcedor alterado à beira da quadra, o apito, a árbitra, reconsiderou uma marcação logo a seguir, dessa vez a favor do ituano. A arbitragem vai fazer uma pequena conferência ali e houve o desvio na Ariadna, realmente. Vamos rever aí o arremesso da Laís e a briga pelo rebote. A Ariadna foi a última a tocar. Erros, sim. Raça e superação também. Muitas atletas entraram no sacrifício e com bola quicando até as placas de publicidade apanharam. Um susto ali na pele, no tornozelo. E outro mais preocupante aqui, quando a Lady foi atingida na boca do estômago e saiu de maca direto para o hospital. Doutora Juliana, a situação da Lady preocupa? Não é preocupante, mas requer uma avaliação mais detalhada. No fim das contas, dói menos ganhar. Veracruz 60 a 54. O campeonato é isso mesmo, né? Segundo turno, todo mundo vai ficando melhor. As equipes vão se entrosando mais, vão ganhando mais ritmo. A tendência é os jogos serem cada vez mais equilibrados. A gente sabe que também não fez um jogo bom, mas o importante é a vitória. Elas foram muito bem hoje. O que faltou foi aquilo que eu falei pra você, os 65 pontos. Né, Laís? Verdade. O que foi, Laís? Não, nada. Detalhes do jogo, coisa pessoal mesmo. Mas essa emoção sua, o que é? Uma coisa só pontual, tá tudo bem? É coisa de esporte também, né? Cobrança pessoal de atleta mesmo, talvez gostaria de ajudar um pouco mais o time, talvez não consiga ganhar o jogo e acaba acarretando nisso. Não é fácil. Vamos agora direto para o velho continente. O Brasil faz amistoso amanhã contra a Alemanha e Caio Poltronieri e Marina Paniza deram um pulinho lá em Berlim para acompanhar os preparativos do time de Tite para esse duelo. A seleção brasileira fez hoje o último treinamento antes do reencontro com a Alemanha. Amanhã, às 13h45 da tarde, aqui no Estádio Olímpico de Berlim. Esta será a primeira partida depois daquele 7-1 de 2014 e também a última antes da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia. Um clássico mundial, né, de seleções, e sempre há uma certa dificuldade quando você enfrenta equipes desse nível e quando você enfrenta a seleção desse nível. Eu tenho falado muitas vezes, quando sou questionado sobre isso, que quando você não pode mudar o passado, você muda o presente, né? Ou pelo menos você tenta mudar o presente. É um time diferente de 2014, a começar pelo comando técnico. Eu acredito que a diferença do professor para o trabalho que a gente tinha antes é simplesmente ideias novas, né? O futebol evoluiu e a gente evoluiu com ele nesse período que a gente está junto aqui e eu acredito que esse é o grau de maturidade que a gente precisa para poder competir, para poder ser fiel ao nosso trabalho. Tite, no entanto, não concorda em fazer comparações entre as equipes. Tudo que se compare, que não tenha tempo, é uma série de variáveis importantes. É muito fácil eu ficar falando assim e ficar valorizando o trabalho. Assim, cresceu, não, tá bem pra caramba. Cara, são etapas, são ciclos, são oportunidades, cada um tem a sua história. Então é injusto, por vezes, nós ficarmos falando do enfrentamento com a Alemanha e foi a mesma equipe que foi campeã da Copa das Confederações, que ganhou de 3-0 da Alemanha, da Espanha. Do lado alemão, Joachim Löw mostra respeito pelo futebol brasileiro. Brasilien hat sich entscheidend verbessert, seit der neue Trainer da ist. Herrscht natürlich auch in dieser Mannschaft irgendwie auch wieder eine andere Mentalität, weil der Trainer hat ständig betont, eigentlich auch, soweit ich das immer verfolgt habe, bei jeder Gelegenheit, das, was uns gegen Deutschland passiert ist, darf unserem Land im Fußball nie mehr passieren.
Was folgt daraus, dass gesagt hat, wir müssen defensiv diszipliniert arbeiten. Amanhã o Brasil entrará em campo com Alisson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Fernandinho e Paulinho no meio-campo e no ataque William, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Com as informações da seleção brasileira, diretamente da Alemanha, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. A Alemanha que deve poupar alguns jogadores. Vão jogar só 3 titulares. A Alemanha não dá pra ser. A Alemanha não tem 11 titulares, ela tem 14, 15, mas dos titulares, tal, para valer, ela liberou uns 8 pelo menos, vão jogar 3, mas assim, a Alemanha ela trabalha muito uma ideia de jogo, né? E ela quer os jovens jogadores jogando contra um time forte como o Brasil, para que eles também mostrem o que eles podem fazer. Ganhar casco. No caso, duro, né? No caso de uma final, de uma necessidade de jogar. O Brasil, se fosse um jogo oficial, a Alemanha não jogaria com esse time. Mas um ou outro pode estar na Copa do Mundo contra o Brasil numa situação dessa. Então ele precisa sentir como é que a coisa vai ser. Claro. E além do mais, os clubes pediram liberação por causa de Champions League e tal. E a Alemanha, se você olhar o prognóstico da Alemanha, o retrospecto da Alemanha em amistosos, eles não estão nem aí. Amistoso é amistoso. Eles não ligam. E também o Brasil tem que olhar desse jeito. O Tite vai colocar o Fernandinho como uma proteção, vai fazer um segundo homem de chegada, vai fazer menos experiências táticas do que contra a Rússia, porque agora é um adversário pesado, aquele que o Brasil pode pegar, e será num mata-mata, se pegar. Então, vale esse teste também para o Brasil, jogando contra um time com um cognitivo impressionante, com tudo automatizado, coisa que o Brasil está tentando fazer. E a Alemanha já tem isso faz tempo. Só que a Alemanha tomou um baile da Espanha na sexta-feira com um negócio absurdo. O Boateng tá maluco, falou, como é que a gente jogou desse jeito? Foi 1-1 porque é a Alemanha, né? Mas foi um vareio. Então o pessoal da Alemanha ficou meio cabreiro com o estágio que a Alemanha está. E a Espanha, se a Copa fosse hoje, Ave Maria. Pois é, você sabe que isso mostra bem o estágio das duas seleções. A Alemanha se dá o luxo de testar jogadores reservas e tal, porque o trabalho está consolidado. Tipo assim, vamos fazer um treino. E o Brasil não, o Brasil está num esquema de confirmação, sabe? De definição tática definição mesmo. Tática mesmo. E outra coisa, o Brasil só foi bem aqui no território sul-americano, fora, na Europa mesmo só teve 2 jogos, né? Um contra a Inglaterra, reserva, e com a Rússia. Se você olhar, o Brasil não teve tempo de treinar, o Tite chegou e era emergência, era um doente terminal, ele salvou o doente, daí ia dar força para o doente, consistência para o doente, é outro papo, e não tem tempo, né? É muito, muito rápido, não sei se o Brasil vai ter tempo de chegar com pegada para a Copa, não sei, vai depender muito da individualidade. Isso aí. Da Alemanha, nós vamos para a Bélgica, que também terá amistoso nesta terça. Jonas Campos e José Paes têm as informações diretamente de Bruxelas. Se amanhã no Estádio Olímpico de Berlim tem Alemanha e Brasil, aqui na Bélgica, em Bruxelas, também terá a bola rolando o primeiro amistoso da seleção da Bélgica nesse período de data FIFA, duelo contra a Arábia Saudita. Amistoso muito questionado pela imprensa local por conta da baixa expressividade do adversário, mas que está confirmado, vai acontecer nesta terça-feira aqui, ó, no estádio Rei Balduino. Rei Balduino, para os íntimos é o Roi Baudouin. Bélgica e Arábia Saudita. Para essa partida, o técnico Roberto Martínez terá um probleminha. O goleiro Courtois está machucado, não joga. Na vaga dele vai entrar o Mignolet, goleiro do Liverpool e reserva da seleção belga. We want to play in Brussels, where the capacity could be bigger than other grounds, but we had great experiences in other grounds. If the pitches are better in other grounds, maybe it's something that with the federation we'll have to look into it, but I think it's too early just yet. I think we should be a proud group of people following the Red Devils and a proud nation to have our Red Devils in the best possible turf. Aí o técnico Roberto Martínez, que tem o grande desafio de comandar essa badalada geração de ouro do futebol belga, uma equipe vista por muitos como uma das favoritas a ganhar o título da Copa do Mundo. O próprio técnico Tite da seleção brasileira chegou a colocar a Bélgica entre as principais candidatas ao título na Copa da Rússia. Alemanha, Espanha, França, Brasil, Portugal, Argentina por ter o melhor do mundo e Bélgica por ter um número de atletas em alto nível, com uma qualidade técnica
muito grande, eu acho que passa por aí. Bom, se o técnico Tite da nossa seleção está colocando a Bélgica entre as favoritas para a Copa, a gente então resolveu ir para as ruas aqui de Bruxelas para saber o que a população acha. Será que os belgas também acreditam que a Bélgica é favorita para a Copa na Rússia? We have a great team and definitely I like De Bruyne. I think he's one of the best players now and he can really keep our team to the victory, I think. I would say I hope so, but I'm afraid we no longer are. Je vois qu'elle est une bonne équipe, elle appartient des bons joueurs comme Hazard, comme Fellaini, tu vois. Elle a une grande chance là pour récupérer cette Coupe du Monde. Então é isso, Michele, clima de Copa do Mundo aqui em Bruxelas, na Bélgica, no mundo todo, na verdade. A gente fica por aqui, mas volta muito em breve na programação da TV Gazeta. Um grande abraço a todos. José Paz? A bientôt Não é um au revoir hoje? Não, hoje é a bientôt. Até breve. O Roberto Martínez, ele deu uma nova cara ao time, né? No espanhol, trabalhando no futebol inglês por muito tempo. E o Wilmot era um boleirão, um ex-jogador que dirigiu a seleção na Copa passada, já vinha trabalhando com a seleção desde que era jogador e tal, mas agora é outra pegada, tem outro nível, tem um outro nível. Esse careca aí, esse Roberto Martínez é um grande treinador, tem o Thierry aí como assessor e jogadores maravilhosos. Então a seleção da Bélgica vale a pena observá-la com carinho e é uma seleção que, se cruzar no caminho do Brasil, é jogo pau a pau, com uma diferença. Para o Brasil é um desespero, para a Bélgica a gente viu, é tranquilo. Se vier, veio. Se não vier, trabalho cumprido, ela tem que mostrar um bom futebol. Isso ela vai mostrar porque o time é muito bom. E a gente volta a falar do Campeonato Paulista. O repórter Osmar Garrafa esteve hoje na Baixada e acompanhou o trabalho do Santos. O jogo da volta contra o Palmeiras é amanhã. Mas aqui na Baixada, o assunto ainda é o confronto do último sábado. Pelas oportunidades criadas e não convertidas, muito graças ao ótimo desempenho do goleiro Jailson, existe um sentimento por aqui de que o resultado poderia ter sido outro. Eu acho que futebol não é justo, né? Então, eles foram lá, fizeram um gol, a gente não fez, então tem o mérito deles. Mas eu creio que foi um jogo muito igual, muito competitivo, de muita vontade, determinação dos dois times e também muita qualidade. Então, é difícil falar em injustiça no futebol. Mas eu creio que o nosso time foi bem também. Em algumas partes foi superior, como ele também foi superior a gente. Então acho que vai ser um jogo muito igual e muito difícil. Como o empate não veio, o Palmeiras agora joga com a vantagem de poder empatar a segunda partida para chegar à decisão do campeonato. Além disso, o Verdão vai contar com a presença de seus torcedores. Será que esses ingredientes transformam o Palmeiras em favorito para ficar com a vaga? Tiveram a melhor campanha, a melhor defesa, o melhor ataque. Eu acho que é inevitável não falar que eles vêm numa grande fase e tem sim favoritismo. Mas eu acho que quando entra em campo dois times de uma camisa tão grande, eu acho que fica muito igual. Então eu creio que vai ser um grande jogo. A gente sabe que eles têm um grande time, a gente respeita essa qualidade deles, mas também tem que impor a nossa. Se o Palmeiras tem a vantagem do empate para chegar à decisão do campeonato, o Santos precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para ficar com a vaga. Se vencer por um único gol, a decisão será nos pênaltis. O detalhe é que o Santos não marca um golzinho há 3 partidas. Hoje em dia não tem mais isso de jogos fáceis, então é muito complicado fazer um gol, fazer 2. Então eu acho que o futebol hoje em dia está assim. Mas eu acho que a gente criou muitas chances esse último jogo. A gente teve várias chances de fazer o gol. Então, como eu falei, caprichar um pouquinho mais e ter também um pouquinho de sorte vai ajudar a gente. Já no Palmeiras, o técnico Roger Machado pode ter problemas para montar a equipe que encara o Santos amanhã no Pacaembu. Acompanhe na reportagem de Vini Rodrigues. Uma boa notícia para o torcedor palmeirense nesta segunda-feira. O lateral Vitor Luiz no campo, treinando normalmente com o restante do grupo. Um alívio depois do entorse que o jogador sofreu na partida contra o Santos sábado. Tudo indica que ele terá condições de jogo, mas caso ele não esteja 100%, Diogo Barbosa, que ainda não estreou com a camisa do Palmeiras, e Michel Bastos pleiteiam a vaga. Na lateral direita, porém, ainda restam dúvidas para o professor Roger Machado. Marcos Rocha não tem nenhuma lesão, mas não participou da atividade de hoje e está com dores musculares nas pernas.
Caso não seja possível contar com o lateral de 29 anos, Tietê assume a vaga no setor. E por falar em assumir a vaga, Keno aproveitou a ida de Borja para a seleção colombiana e vem tendo atuações convincentes no ataque titular, ao lado de Dudu e William Bigode. Eu pretendo me firmar na equipe. Se eu não me firmar com a volta do Borja, eu vou estar de cabeça erguida, que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu sei que se o Roger me tirar, vai botar o Borja na volta, eu tenho que estar de cabeça erguida, porque o Borja saiu foi para a seleção, então eu tenho que trabalhar mais forte. Eu não posso, se ele me botar no banco, eu não posso abaixar a cabeça, porque a oportunidade vem em volta, então eu estou tranquilo sobre isso. Apesar da vantagem construída na partida de ida, a postura do Palmeiras deve ser a mesma para o jogo da volta. A gente vai se impor, independente. O primeiro jogo a gente se impôs também dentro de campo com a torcida deles, e a gente jogou muito bem. Então, com a nossa torcida, a gente vai se impor. A gente não vai esperar o Santos, para a gente não ser surpreendido, então a gente vai ter que atacar ele no começo do jogo. Caso perca por um golzinho de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Motivos de sobra para um treino específico de penalidades. Mas o professor Roger Machado não deixou que acompanhássemos este trabalho. A gente sabe, a gente tem uma vantagem de 1-0, mas a gente não está classificado. Como você falou, tudo pode acontecer e a gente tem que treinar, porque por um acaso a gente está bem preparado. Então, Flávio, sei lá, para mim o favoritismo do Palmeiras ele é inquestionável, né? Tem mais time, o apoio da torcida, ok, mas o Pacaembu eu acho que equilibra mais as coisas. Esse fator campo para mim não fica tão claro no Pacaembu, nem de um lado nem de outro. Mas também tem um outro lado, ainda está aberto. Palmeiras já perdeu no pleno Allianz Parque para o São Caetano por 1-0. Claro, era outra circunstância. Mas não é nenhum absurdo também você imaginar o Santos de repente fazendo um gol, segurando a onda, vencendo o jogo e levando a decisão para os pênaltis. É possível. E é nisso que o Santos realmente aposta, nessa possibilidade. Mas em condições normais, Palmeiras carimba o passaporte para a decisão. Você falou de torcida. Eu tenho muito claro que é a torcida no Brasil. Todas, sem exceção. O time carrega a torcida. Não é a torcida que carrega o time. Se o time tiver na adversidade, a torcida fica calada. E aí quando o time faz alguma jogada, uma bola na trave, uma bola de passar perto, ela volta. A torcida brasileira ela se cala. Ela não ajuda o time. Ela vai no embalo do time. O time que empurra a torcida, não a torcida que empurra o time. Então, se acontecer uma situação como essa, o Santos faz um gol, provavelmente vai ter xingamento, vai ter aquela burburinho, coisa toda. É lógico. Então, eu vejo que tá bom, jogar diante da torcida é bom, mas realmente aliás, eu teria feito, não sei se o campo do Palmeiras está liberado, tem show amanhã. Tem show amanhã, justamente amanhã. Palmeiras joga e tem show. Eu gosto muito daquela coisa do campo. Também gosto. Por mim, teria jogado o Santos deveria jogar na Vila e o Palmeiras no Allianz. Mas o campo não está liberado, acabou sendo um bom negócio para os dois, né? O Santos e o Palmeiras. Olha, vitória em clássico realmente muda tudo num clube grande. No São Paulo não estava prevista nenhuma entrevista coletiva nesta segunda, mas como dissemos, um triunfo sobre o maior rival deixa o clima bem mais leve, né? Nenê e Raí deram as caras e falaram sobre as polêmicas que rolaram ontem no Morumbi. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre. Se o São Paulo tivesse perdido ontem, a reportagem de hoje bem que poderia começar assim, ó. O tempo fechou. Nuvens escuras rondam o São Paulo. Mas vamos ignorar a meteorologia dessa segundona e focar no clima, no ambiente tricolor no CT após vitória sobre o Corinthians. O que não faz um triunfo em cima do rival, né? Até a entrevista coletiva que não estava prevista, rolou. Que leveza! Sidão se equipando feliz da vida e jogando conversa fora com segurança. Resenha minha com Petrus e o Anderson Martins, zagueiro que ainda se recupera de um problema nas costas. Hudson correndo em busca de ritmo para ficar à disposição para o jogo da volta após lesão muscular. Brincadeira de roda dos reservas numa atividade lúdica de criança. O tradicional bobinho e Diego Aguirre trocando ideias com o assessor de imprensa e a seguir estimulando os atletas menos utilizados. O filho do professor e um dos moleques do Lugano curtindo pra caramba e levando jeito pra coisa, tem futuro.
E o Raí, com os pés, matando saudades dos tempos de jogador. Mas o ídolo São Paulino virou mesmo dirigente, assumiu o papel de cartola pra valer. Pediu a palavra e entrou na briga verbal, porque domingo no Morumbi a atmosfera não foi nada amistosa entre tricolores e alvinegros. Ontem a gente viu que teve alguns acontecimentos extra-campo, né? Coisa do Carille com o Aguirre, acho que uma coisa desnecessária, tornar público algo que eles conversaram entre eles, nada sério, e que me pareceu ali uma tentativa também de criar um ambiente, um clima tenso, né, para o jogo de volta. A gente sabe que lá no Itaquerão sempre existe esse clima tenso, existiu alguns históricos, claro que preocupam, né? Preparando o terreno, Raí entrou de cabeça nesse jogo de pressão de cá, pressão de lá e aproveitou a oportunidade para mandar um recado direto para o árbitro que vai apitar o jogo da volta, o Vinícius Gonçalves Dias. A gente sabe que tem um árbitro que é competente, que é novo, que foi escolhido pela federação, estava no sorteio ali, ainda não apitou grandes clássicos, mas a gente acredita muito nele. Mas esse ambiente, né, que tentou se criar, claro que não ajuda nenhuma arbitragem, né, não facilita em nada. No Corinthians, o clube usou a segunda para antecipar a Páscoa. Os jogadores Pedrinho e Matheus Vital estiveram no Parque São Jorge, onde distribuíram ovos de Páscoa e também falaram sobre as polêmicas no clássico do Domingão. Parque São Jorge, tradicional evento da Páscoa corintiana. Jogadores do elenco profissional distribuindo ovos de Páscoa para crianças de diversas comunidades da cidade de São Paulo. Os jogadores do elenco profissional que apareceram por aqui foram o Pedrinho e o Matheus Vital, jogadores jovens, 19 e 20 anos respectivamente, já aparecendo com a responsabilidade de representar o elenco profissional do clube. Vamos ouvir o que disse o Pedrinho e também o Matheus Vital a respeito desse evento. Cara, acho que é sempre uma oportunidade muito boa, né, estar presente aqui com essas crianças. Sabemos o quão o estudo também é importante para que isso aconteça. Toda vez que eu recebo o convite, fico feliz em fazer parte disso aqui, porque é aquilo que eu queria para mim também, né? Eu sempre tive vontade de ter um evento assim quando criança e tal. Então acho que o que eu cresci é saber mais valorizar as coisas. Que ano passado eu vim, fiquei muito feliz, e hoje eu vejo quão importante é essa criançada ver a gente, o quanto eles ficam felizes em ver nós que tornamos um jogador de futebol. Não tem preço que pague, né? Ver a alegria no olhar e no sorriso de cada criança dessa. Então eu tava até conversando com o Pedrinho ali. Cada criança sorrindo, pra nós é gratificante chegar aqui e ver a felicidade, sentir um abraço dessas crianças. Então, cara, fiquei muito feliz, é muito gratificante pra mim estar aqui hoje. Ouvimos pessoas ligadas ao futebol profissional do Corinthians. E a informação é que os paraguaios Romero e Balbuena chegam a São Paulo nesta quarta-feira às 20 horas em voo direto dos Estados Unidos. Pela logística, é possível que ambos se apresentem para o duelo contra o São Paulo. Já Fagner chega da Europa em voo a 1h45 da tarde. A comissão técnica conta com o jogador e é bem provável que ele seja titular no duelo com o São Paulo. Os jogadores que estavam lesionados com problemas musculares, o Rodriguinho e também o Cleison, serão reavaliados, mas a comissão técnica conta com os dois para o clássico com o São Paulo. Ouvimos também o Pedrinho e o Matheus Vital a respeito do jogo de volta que acontece na Arena em Itaquera. Destaque para o Matheus Vital, que relembrou o lance com o antigo companheiro de Vasco, Nenê, provocando o banco de reservas corintiano. Como eu falei, não vai ser uma atitude do Nenê que vai deixar o clima do clássico mais quente ou não. O clássico já é um jogo muito quente, já é um jogo muito pegado. E como eu falei, achei uma atitude desnecessária, até porque quando se faz um gol, o gostoso é você comemorar com sua torcida ou com seus próprios companheiros do banco. Então, acho que ele tem que rever essa atitude que não foi correta. Ontem não foi um bom resultado, porque trabalhamos sempre para buscar o resultado positivo, que é a vitória. Infelizmente ele não veio. Agora é trabalhar essa semana, focado, ver o que a gente errou. Não deu tempo ainda de olhar os vídeos, mas vamos ver o que a gente errou, trabalhar em cima disso para poder fazer um grande jogo na quarta-feira e poder reverter esse resultado. Flávio,
O jogo foi horrível, tal, mas o Pedrinho entrou no segundo tempo umas 2 vezes que ele foi para cima, foi bem. Parece que ele ganhou 5 quilos de peso e com isso ele, claro, ganhou se alimentando bem. Uma outra, ele está conseguindo se alimentar, que ele nem conseguia. Vai, né? Pedrinho. E ele realmente é um driblador e tal, então tá legal. Nós vimos aí uma atividade social do Corinthians. Na Premier League, todos os clubes são obrigados a ter uma ligação social, um evento social. Um evento não, uma atitude direta ligada à comunidade. Tem clube que tem hospital, tem clube que tem sanatório, tem clube que tem asilo, tem clube que faz para valer mesmo, né? Campos de futebol para a molecada treinar. Isso é obrigatório pela Premier League. Para você ter um clube na Premier League, ser aqui você também, tem que ter isso. Porque aí você tem a sua comunidade junto com você. É bem espírito americano, né? Você é um clube da sua comunidade. Legal. Por isso que os times ingleses, o cara quando torce, olha, eu torço pro Birmingham, eu torço pro Stoke City, o cara torce pro time da comunidade dele. Então, e aqui no Brasil, existe esse paternalismo com o clube de futebol. Sim. Todos eles têm terrenos, ganham isenção. Que deveriam dar contrapartida. Não dão retorno nenhum. Pagam salários astronômicos pro jogador que você podia também estar ajudando. Não, mas não é isso, né? não. É que eles ganham terrenos mesmo. Eles ganham. O jogador ainda dá retorno, né? Mas terrenos, ganham benefícios fiscais e tal. E ninguém devolve nada. Então, isso é uma coisinha pequena, é legal. Mas isso deveria ser uma coisa obrigatória. O esporte, essa coisa de time grandão, eles são referência, eles deveriam interagir com a comunidade, com a região. Tem 58 campos de várzea ali na região do Corinthians. Nunca houve nenhuma interatividade do Corinthians com isso. Ali na região da Vila Sônia, de São Paulo, só para dar 2 exemplos. Mesma coisa, não existe interatividade. Eles ficam distantes. Nos CTs, o cara não entra nem morto. Para entrar lá tem que deixar documento, a comunidade não entra. Então, você se distancia do seu povo, né, da sua região. Isso é uma coisa de país civilizado. Está precisando também disso no nosso futebol. Agora, o Raí me pareceu que também chamou um pouquinho a responsabilidade, talvez até para jogar um pouquinho de responsabilidade também nas costas do árbitro que vai estar em Itaquera na quarta-feira. Ele falou que é um árbitro primeiro clássico, pois é. Seria bom se ele jogasse em futebol, né? Pois é, futebol. Assim. Realmente, me conversa. Quando tem muita conversa mole, porque não tem futebol. Agora, Romero e Balbuena desembarcando às 8 da noite, não sei se dá para jogar não, hein? Não, e o Romero, se ele não jogar, vai ser um problema. Vai ser um desfalque terrível. Vamos para a nossa enquete? O que o pessoal acha, hein, gente? Qual vai ser a final do Paulistão? A maioria votou que vai ser o quê? Hein, Vicente? Palmeiras e São Paulo, 49% dos votos. Veremos. Matérias especiais no site gazetesportiva.com o tempo todo. A gente fica por aqui hoje dando um parabéns mais do que especial para 3 pessoas. No encerramento do Gazeta Esportiva, a gente vai homenagear Thiago Dutra, que trabalha aqui com a gente, o grande Éder Joffre, maior pugilista brasileiro de todos os tempos, que hoje completa 82 anos. Parabéns, Éder Joffre. E o Steve Tyler, vocalista do Aerosmith, que está fazendo 70 aninhos. E está vivo. E é um gatão, e está vivo. Beijo, tchau. Valeu, Thiagão. Parabéns. É velho já, né? Até daqui a pouco. Nossa, imagina, ele dá um caldo.